Bom, então não vai ter tribuna, né? É. Não vai. Só faltam três. É. Senhores vereadores, quando estou próximo. Senhores vereadores, verificação de quórum, por favor. Ô, Tionei, só faltou o Antônio Carlos ver que nós vamos suspender a tribuna hoje. Eu nem vou fazer sorteio. Né? Porque vai terminar muito tarde. Hein, Zezé? Sansão? Acredito que sim. Porque fazer sorteio, né? Vamos retirar a tribuna. Retirar a tribuna. Tá. Não, porque aí nós nem fazemos sorteio. Só falta consultar o vereador Antônio Carlos. O Antônio Carlos que não estava lá. Bom, vereador Antônio Carlos. Por favor, um pouquinho, Antônio. Nós vamos retirar. Pois é, mas o problema é que vai terminar umas 9 da noite. Não vai começar a ler já? Vai começar, mas a leitura é longa. Tem a Tita que vai ser a convidada, depois a leitura é longa. Mas eu também tinha coisa importantíssima. Antônio Carlos. Antônio Carlos, se você mantiver, os outros mantêm. Tá. Bom, por consenso, então hoje nós, devido ao relatório da SEI, que será lido na íntegra, não teremos aí a tribuna. Peço aos senhores vereadores, então, verificação de quórum, Lical. Lical. A presença, bem. A presença. Paulo, tua presença, bem. Eu vou chamar. Eu peço aos senhores vereadores, hoje nós temos uma convidada, que recebam a professora Maria José de Souza, a Tita, para que ocupe aqui a mesa. Eu vou ver.
Prazer, Tita, ter você aqui, ex-vereadora, grande amiga dessa casa. Estamos aí atendendo a um convite de iniciativa do vereador Paulo Tadeu, Tita, aprovado por unanimidade, com louvor a essa iniciativa, vereador Paulo Tadeu, para que você possa aí discorrer sobre a atualidade da situação da comunidade negra na cidade, na região, que possa aí nos brindar aí com o seu conhecimento em relação a essa realidade. Você fique à vontade se quiser ficar aqui na mesa ou a tribuna, fique à vontade. A tribuna, fique à vontade. Boa noite, senhora presidente, companheiro vereador Rogério, componentes aqui da mesa. Cumprimentando o vereador Paulo Estáquio, Antônio Carlos e Lical, eu quero cumprimentar todos os vereadores. Por que a prioridade a eles? Porque foram meus companheiros há alguns anos atrás aqui nessa casa. Ao cumprimentar o vereador Paulo Tadeu, eu agradeço o convite e estendo esse agradecimento a todos os vereadores que votaram favorável por unanimidade, né? Então, a gente fica muito feliz com essa receptividade de todos. O tema me solicitado foi falar sobre o negro, aqui na região do sul de Minas, na atualidade. Mas, deixando a atualidade para o fim, eu acabei de lançar esse livro, Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais. E eu vou fazer uma pequena introdução sobre ele, depois para entrar na atualidade, porque ele é fechado realmente com a atualidade. Eu parei esse livro em 2010. Por que uma pequena introdução? Qual a origem? Por que este livro? Quando eu comecei a trabalhar no Centro de Cultura Afro-Brasileira Chico Rei, na época Chico Rei Clube, em 1974, já estava, assim, de certa forma, me relacionando com o grupo desde 66, foi porque eu fui convidada para trabalhar como diretora de cultura, criaram essa função para mim. Que cultura? Então, eu precisava, se eu estou numa entidade dirigida por negros, eu precisava fazer um levantamento, o que Poços de Caldas, que a nossa comunidade oferecia em termos de cultura produzida pela comunidade negra. E nós sabemos que a festa mais expressiva que a gente tem, onde tem a melhor qualidade de apresentação cultural, é a festa de São Benedito, com a expressividade dos congos e dos caiapós. Fiz um levantamento disso em atendimento ao trabalho que iria desenvolver no Chico Rei. E aí nós levantamos toda essa cultura e passamos a incentivar financeiramente os congadeiros, os grupos, colocando uma barraca na festa e pedindo colaboração para que a população voltasse a fazer a devoção ou a promessa de ajudar a sobrevivência dos grupos. Caiapó tinha 5, encostado timidamente na parede da igreja. Os congos, devia ter umas meia dúzia dos congos mouros e cristãos, que são os mais tradicionais, que já estavam aqui com a fundação da igreja em 1905, sendo que a primeira festa teria sido em 1904. Então, com esse levantamento todo, nós começamos a desenvolver o trabalho. E quando foi em 76, eu fui fazer um curso de folclore no Rio, do Ministério da Educação, e, tendo voltado, recebi um telegrama. Mande projeto que a Funarte está financiando. Eu falei, um projeto como? Tinha um dia para o outro para mandar o projeto. Eu incluí mais 6 cidades, agora já são 7 cidades. Essas 7 cidades são Poços de Caldas, Pratápolis, Cássia, São Sebastião do Paraíso, Passos, Alpinópolis e Machado. Então, eu abrangi o Rio Pardo, nosso, o Rio Sapucaí Machado e o Rio Grande, as cidades, mais 5 cidades. E fiz o trabalho, fui financiado, pesquisa de campo, e acabei ganhando um prêmio de menção honrosa da própria Funarte algum tempo depois.
Isso para situar apenas o meu trabalho no Chico Rei. Então, ele não foi o resultado de uma vontade de escrever, de fazer pesquisa. Não, nasceu de uma vontade de manter uma comunidade negra ativa dentro da sua própria cultura. Então, para eu fazer esse trabalho, eu tive que levantar todo o movimento das capitanias hereditárias, as sesmarias, para chegar no território aqui, no obelisco da Cascata. Por que esse obelisco? Porque Minas Gerais, ora, não ficou sem capitania própria. O governo de Minas Gerais era o mesmo governo de São Paulo, de Goiás, de Mato Grosso e do Rio de Janeiro, e ficava no Rio de Janeiro. Então, isso é de uma importância histórica que, para a gente, é desconhecida. Para mim, pelo menos, era desconhecida. E, dentro dessa invasão portuguesa, o processo eu chamei de descolonizatório. Por quê? O índio era afastado ou morto, e o negro era trazido como escravo. E, dentro desse contexto, eu fiz o levantamento também de todos os movimentos insurretos em que o negro participou como ator. Porque, até então, ele era usado como braço de arma do senhor português. Então, eu fiz o levantamento onde ele era ator. Em todos os movimentos em que ele era ator, estava incluída a libertação dos escravos e a separação de Portugal. E para chegar até Minas Gerais, ao sul de Minas, por isso das Minas Gerais, porque se a gente for ver no mapa, Minas Gerais, as Minas Gerais eram Sabarabuçu, Mariana, Ouro Preto e Cerro, e algumas minas pequenas por ali. Em 1756, esvaziou-se o ouro, e eles tiveram que procurar novas minas, e essas novas minas chamaram Novos Descobertos. E esses novos descobertos, então, passaram a ser o sul das minas, as minas que estão no sul, que é Ouro Fino, aqui Caconde, Cabo Verde, Caconde também ficava nessa litígio, e o primeiro núcleo de família que veio para as Minas do Sul foi os Antunes, que se radicaram em São Sebastião do Paraíso. E, para mim, uma surpresa, por que São Sebastião do Paraíso? Olhe bem, o cara chegou aqui em setembro. Se vocês pensarem bem, o que nós temos a partir de julho até setembro nas Minas Gerais, ou no sul das Minas? Nós temos a maravilha do ipê amarelo. Então, a hora que ele viu aqueles campos de ipê amarelo, isso é um paraíso, e por isso ele era devoto de São Sebastião do Paraíso. E dentro dessa chegada de novos colonos, por que a origem das igrejas? As igrejas tiveram sempre origem na devoção do fazendeiro que adentrava. E dentro dessa tradição que se adentrava, eu faço o histórico de todas essas 7 cidades. E dentro dessas 7 cidades, o que a gente vai descobrir? Para surpresa minha, não sei se eu comentei com o Paulo, mas eu comentei com algumas pessoas, a história dos Junqueira. Então, para mim, o mais importante, assim, em termos de Poços de Caldas, que é eu levantar a história da cidade, eu levantei a história dos Junqueiras. Porque, quando eu era vereadora, eu estive em Cruzília para fazer uma palestra, participar de um encontro de literatura. E ficamos hospedados numa pensãozinha de quinta, que lá não tinha hotel. Quando foi à meia-noite, uma moça chegou em mim e falou assim, olha, o prefeito está muito preocupado com as acomodações que vocês estão e quer levar vocês para uma pousada. Fica longe, vai comer muito pó, mas é melhor do que onde vocês estão. Eu falei, tudo bem, vamos embora. Cheguei lá, fiquei pasma. De noite, escuro, com uma lâmpada assim, eu estava numa fazenda, num chalé colonial belíssimo. Entrei no chalé, surpresa, correndo para lá e para cá, maravilha. Uma cama que era para dormir Dom Pedro I, e ele não dormiu lá. Ele não foi. No outro dia eu levanto, vou para a sala de visita, aquela junqueirada, tudo feia, com aquelas barbas, com as coisas, desculpe, viu? Aqueles quadros enormes. E aí, cada junqueira com o seu nome, etc. e tal. Eu falei, gente, achei no ninho um tesouro. Quando eu saio, lá na frente tem um portão enorme colonial, com a coroa imperial, e de cá 2 portões.
aquele portão ficou 75 anos fechado, porque o Dom Pedro não veio. Eu falei, como? Dom Pedro não veio? Eles reformaram o chalé e tudo mais. Aí, no portão de cá, era uma cocheira. Descobri, eu estava no berço do cavalo manga larga marchador, que foi cruzado pelos Junqueiras. E viveram disso por muito tempo. Mas quem são esses Junqueiras? Aí o que eu descubro? Que o Francisco Junqueira, João Francisco Junqueira, aliás, não era Junqueira ainda, ele veio da aldeia de Simão, Bispado de Braga, e freguesia dos Junqueira, de uma vila chamada Junqueira. E ele passou a adotar o nome, ele falou, ele é de Junqueira, e ficou o sobrenome Junqueira. A filha casou com uma mulher aqui da região, que tem um livro que eu não coloquei as mãos, chamado As Três Ilhoas. Ele casou com uma das ilhoas. E essas 3 ilhoas povoaram quase que Minas Gerais inteiro. Aí, nesse casamento, ele tinha uma filha, Ana Francisca, do Vale, que casou com o Joaquim Bernardes da Costa. Até aí, tudo bem. Mas só que passou? Como o pai passou a chamar Junqueira, as filhas passaram a chamar Junqueira, os machos também passaram a chamar Junqueira. Então, o que nós temos? Que a tradição das Junqueiras daqui não vem de um homem, vem de uma mulher. E aí valoriza, mais uma vez, a ilhoa. E dessa quantidade de filhos, o Diniz Junqueira acabou os filhos indo da fazenda Traituba, de onde eu estive, foram para a região de Franca, Ribeirão Preto e adjacência, até Uberaba. E o Joaquim da Costa Junqueira, os filhos dele vieram para cá. E uma coisa muito interessante, esses filhos que vieram para cá, vieram também as filhas do José Francisco Junqueira. Esse José Francisco Junqueira passou por um problema muito sério em 1833. Mas antes, eu quero voltar a um dos filhos do Joaquim Bernardes da Costa Junqueira, que é o Gabriel Junqueira. Esse Gabriel era dos filhos mais novos, e como filho mais novo, ele estudou e era tirado, etc. e tal. Aí eu descobri por que o imperador não veio. Quando a gente estuda história, a gente estuda assim. Dom Pedro foi acalmar os ânimos em Minas Gerais. Por problemas levantados no Rio, ele voltou correndo para o Rio de Janeiro. Mas, com a minha pesquisa, eu vou inserir a região na história do Brasil. E ao Francisco e ao Gabriel Junqueira, uma das responsabilidades do pedido de renúncia do Dom Pedro, porque ele saiu daqui dia 7 de abril de 1831. Mas, dia 20 de novembro de 1830, o Casper Líbero Badaró, jornalista paulista, foi assassinado devido ao acirramento dos movimentos políticos. E o Dom Pedro veio aqui para fazer campanha eleitoral para o deputado dele. Ele precisava de deputados que o apoiassem. Mas chegou aqui, foi recebido quase que a pedradas, e o candidato forte contra o candidato do imperador era o Gabriel Junqueira. Então, o Gabriel Junqueira foi eleito com 95,64% dos votos. E o Dom Pedro não podia ficar hospedado no ninho de cobras, né? Então ele caiu fora. Esse Gabriel Junqueira foi eleito, mas em 1833, por intriga de um fazendeiro e um padre, olha o padre bonzinho, com essa intriga, houve uma rebelião de escravos. Essa rebelião de escravos, primeiro, atacou a fazenda do Gabriel, matou o filho dele mais velho. Depois invadiu a fazenda do José Francisco, matou a família inteira, até uma neta de 8 meses. E isso intensificou a luta de Gabriel Junqueira contra o imperador, que era dividido politicamente em partido moderador, que era o Partido dos Portugueses, que queria a restauração do domínio português, e o Partido dos Brasileiros, que acabou sendo dividido em exaltado e calmos, e brasileiros exaltados. Então, os brasileiros exaltados, sabe, Paulo, eu falo assim que é nós do PT. Então, o que acontece? Desse movimento, que uma hora estava no poder para lá e para cá,
O Gabriel foi eleito 4 vezes. E o que obrigou, antes disso, em 31, o Dom Pedro renunciar. Então, ele foi um dos agentes da renúncia de Dom Pedro. Com isso, eu insiro a região na história do país. Em 33, com o movimento político acirrado, vai até 42, quando chega em 42, há um movimento muito grande, que a gente chama liberal, entre aspas, porque não pensa em momento nenhum do liberalismo inglês ou francês ou europeu, porque eles eram escravagistas, monarquistas, permanecia. Só que era contra, queria uma política mais voltada para o país. Enquanto que o projeto de Dom Pedro, a Constituição dele, não tinha nenhum projeto político para resolver a questão do Brasil. Então, a própria classe dominante se dividia, os a favor de Dom Pedro e os contra Dom Pedro. E, nesse movimento, Gabriel Junqueira fez um exército, uma brigada, para combater os interesses portugueses e acabou invadindo Campanha, Baipendi, a região toda, com os soldados deles. Todos foram presos, aquela coisa que a gente sabe, né? Mas, assumindo o segundo reinado, em 48, ele é designado, recebe a comanda de barão de Alfenas. E aqui em Poços nós temos muito, a família da Lúcia Delgado, a família Delgado daqui, eram descendentes desse barão de Alfenas. Então, com isso tudo eu abordo. E também outra coisa que eu abordo, que até recomendo, para ler a Constituição falida do José Bonifácio, que ele fez uma Constituição em que ele já aboliu os escravos. Essa Constituição foi publicada na França, porque os que eram contra Dom Pedro foram todos expulsos. Dom Pedro formou uma comissão de 10 e deu a Constituição pronta em 24. E dentro desse movimento, em 1831, porque a gente fala assim, o coronel, os coronel da cidade, não é isso que a gente fala aqui, em todo o país, mas pouca gente sabe situar o que é o coronel. Em 1831, pelos moderados, foi criado a Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional tinha como fim combater os conflitos internos. E que eram conflitos internos? Eram rebeliões de escravos e movimentos insurretos, assim, movimentos contra o poder estabelecido. E essa Guarda Nacional tomou força muito grande, mas, independentemente disso, eles criaram, foi abolida, de certa forma, os escravos do Brasil. Todos aqueles estrangeiros que chegassem não seriam mais escravos, que era o que o José Bonifácio queria. Mas a liberação mesmo, houve a extinção do tráfico, mas que foi, na verdade, só consolidada em 1548. Bom, um pequeno preâmbulo, que nós vamos entrar agora na questão do movimento mais atualizado. Então, eu tenho, desde 1850, leis menores, que é a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Dentro da Assembleia há discussões políticas, inclusive aparecem pensadores prudonianos aqui, socialistas de Proudhon, e até que chegar à abolição. Mas quando chega no momento antes da abolição, para preparar a abolição, o que vai acontecer? É trazido imigrantes italianos. Outras experiências de imigrantes já tinham havido, chineses, alemães, mas a consolidação mesmo foi a entrada de italianos. E numa fala de uma negra de São Sebastião do Paraíso, ela diz o seguinte, chama o rei Congo de branco italiano excomungado. Olha que pesado, branco italiano excomungado, tudo isso? Aí eu fui conhecer o branco italiano excomungado. Ele era mulato como eu, possivelmente filho de algum italiano que tinha entrado já no país. Aí eu vou procurar a imigração italiana. Aí, para minha surpresa, o André Rebouças, engenheiro famoso que construiu essas estradas de ferro, essas estradas todas aí, ele, com o irmão, fundaram uma associação que financiava a vinda de italianos. E, além desse financiamento, o que é que tinha? O fazendeiro que queria italiano, ele falava, eu quero tantos italianos, eu quero família. O governo financiava a vinda do italiano até a estação de trem mais próxima, o fazendeiro tinha que financiar o resto e dar proteção, guarida, casa, isso e aquilo, sobrevivência para o italiano. E nós? Aí eu entendi a colocação dessa mulher. Os italianos vieram ocupar, porque antes ela tinha senzala. Tinha o coxo para comer canjiquinha, mas agora ela não tem nada. E nisso veio a abolição. A abolição também não garantiu os direitos dos negros. A porta está aberta, a porta é a serventia da casa.
saíram, ficaram sem nada, sem proteção nenhuma. E a mulher permaneceu muitas vezes na casa da ex-dona, e dali ela trazia os restos de comida, os trapos, o resto de roupa velha, para os filhos. E o marido sobreveio comer. E os maridos tinham que descer pelas docas e procurar pelas ruas o que fazer. Então, não tendo se estabelecido uma política pública de sobrevivência para os negros, eles passaram a morar nas favelas, nos piores lugares, e, com isso, a não manutenção na escola, porque a mão de obra, o trabalho, eles não tinham quem vendesse. Então, a gente chama o trabalho livre sem livre escolha, porque ele não tinha onde trabalhar e não tinha quem o empregasse. Então, viveu na periferia social e daí a periferia política. Mas a fundamentação dessa periferia política eu faço através da Congada, porque os fazendeiros permitiam que o negro se organizasse. E essas congadas se organizavam no que a gente chama de reinado, tem uma corte de reis, de príncipes, com guarda, com governador, com cavalhada, uma série de coisas. Então, qual o prestígio que o negro tinha? O prestígio dele era fazer parte da Congada. E o rei Congo sempre era aquele que era o escravo favorito, mais obediente do dono. E ele sendo mais obediente do dono, então o congado era permitido, o reinado era permitido. Então, todo o poder nosso ficava, naquele momento, entregue a esse poder secundário, que eu chamo de poder fictício. Então, ele se bastava no reinado. Se ele se bastava no reinado, analfabeto, ele não participava do outro reinado, que é o reinado do Estado. Ele era afastado, dessa forma, do reinado do Estado. E ele não almejava o reinado do Estado, porque ele não era cidadão. Ele era regulado por leis que o cerceavam a sua mobilização dentro da comunidade. Mesmo após a abolição, tem uma carta do Papa, dirigido aos bispos brasileiros, para apoiarem a abolição. Mas obrigar que os negros se mantivessem submissos, obedientes e reverenciadores à hierarquia dos senhores e dos párocos. Então, o que restou para nós? Restou o congado, só isso. Então, no sentido de pertencimento, o negro, agora eu já atualizo para hoje. Qual o pertencimento nosso? Qual o maior orgulho de um negro? É que o seu filho participe da congada. Então, quando ele tem um filho que se interessa e quer participar, por quê? Enquanto o fazendeiro tinha para legar de herança as terras, o negro tinha para legar de herança apenas a congada. A tradição de manter-se, era um momento que ele tinha prestígio, que ele se sentia elitizado, era na congada. E o fato de não ter trabalho, de não ter escola, de não morar e esconder, ele permaneceu dessa forma até hoje. Porque o que dá para nós essa mobilidade maior dentro da sociedade é, através do nosso trabalho, nós podermos ter a dignidade social, a respeitabilidade social, e da respeitabilidade social também, o que é promovido pela escola. E nós não temos escolaridade. Então, pela primeira vez no país, eu fiz parte dessa luta, já estou atualizando, que é as cotas de bolsas para a universidade, na universidade pública. Então, essas cotas vieram a permitir que os negros se mantivessem dentro da universidade, porque junto com as cotas vem a bolsa, a sobrevivência. E outra questão também que veio ajudar-nos no momento dentro da escola, são as vagas nas escolas privadas através do ProUni. O ProUni não é luta nossa. O ProUni foi interesse próprio do presidente da República, que estabeleceu as cotas de bolsa. E nós hoje já temos mais de 1 milhão de alunos matriculados do ProUni, que é instituições de utilidade pública, que não pagam impostos. Então, se não pagam imposto, da escola. E eu fiquei muito feliz agora aqui, entre aspas, eu fui falar sobre essa questão dentro de uma escola aqui em Poços particular. Eles criaram o curso profissionalizante, bolsa, para resolver o problema das cotas para a escola de ensino médio e ensino fundamental. Então, veja bem, eu fui falar para 70 alunos de curso do magistério dessa escola, à noite. Então, quando eu olhei assim, pretejou a sala. Esse curso profissionalizante é para estudantes que já terminaram o ensino médio clássico, assim, acadêmico, e estão fazendo agora o curso profissionalizante. Tem eletrônica, química, magistério, e para o ano que vem eles vão abrir novamente contabilidade.
Então, isso aí deixa a gente muito satisfeita, que é um momento que, mesmo sem ter o capital, sem ainda trabalhar no subemprego, eles ainda têm oportunidade agora, o maior, de participar de projetos políticos, né? De ação política do Estado brasileiro. E para chegar até esse momento, que eu estava falando após a abolição, que as mulheres ficavam na casa das patroas e traziam o resto de comida, foi o que pôde dar a sobrevivência para nossas crianças. Em 1933, foi criada a Frente Negra em São Paulo, e a Frente Negra, o projeto político dela era preparar empregadas domésticas, preparar pedreiro. Então, a frente recomendava, eu tenho aqui o fulano que pode trabalhar nisso, ele é de confiança. Eu tenho aqui a fulana que é de confiança. Então, isso, hoje, nós não precisamos mais, porque nós temos a escola aberta, que nós podemos estudar, que nós podemos participar, embora, muitas vezes, as pessoas pensam que é sem vestibular. Não. 80% das vagas é reservada para quem passou por nota. E os outros 20% é reservado para egressos da escola pública e para negros. Mas por quê? Eles passaram no vestibular, não passaram com as melhores notas, mas passaram com nota suficiente, quer dizer, eles não bombaram. Então, essa questão dessa política de escolaridade foi a oportunidade que nós precisávamos para que as nossas crianças, nossos jovens, possam se promover através da competência intelectual e da competência técnica para o trabalho. E basta ver, por exemplo, a editora desse livro, que é a Masa, ela trabalha só com escritores negros. Embora tenha outras editoras que publiquem, etc., mas essa é específica, porque é através dela que a gente vê a nossa participação e competência intelectual, oportunidade única que até então não existia. E ainda para ajudar no movimento de abolição, nós temos os Caifás, que é aqui descendo a Serra Paulista, aqui em São Paulo, que foi um grupo suficientemente capaz para raptar negros, dar fuga para negros, proteger negros, e incorporar mais colaboradores desse movimento para poder lutar pela abolição. Outra questão também que não foi resolvida foi a do ventre livre. O ventre nasceu livre, e agora? O que faz com ele? Aí foi criado os orfanatos, mas os orfanatos não davam tempo de recolher essa negrada toda que nascia. Então, a penúria da juventude negra pedindo esmola nas ruas, etc., foi bastante grande. E com isso, na questão, eu estou falando da universidade e tal, nós do Chico Rei participamos de diversos movimentos, desde a abertura política, desde 1978, quando foi criado o ILE-AE na Bahia. Em 75, 78 foi criado o Movimento Negro Nacional, e com essa mobilização do movimento negro, a gente passou a reunir, fazer encontros internacionais, participar de congressos internacionais. O último foi de Durban, em 2001, na África do Sul. E isso aí fez com que a gente abrisse essas discussões, inclusive a discussão das bolsas de estudo, que foi assim que os Estados Unidos conseguiu a promoção social e econômica dos negros norte-americanos. Então, nosso modelo de bolsa de estudo é um modelo norte-americano. E eu falo isso porque eu participei, porque eu estava na Bahia, eu era vereadora aqui nessa casa, participando como parlamentar negro dentro do encontro de parlamentares negros, onde vieram representantes de Atlanta, de New Orleans, e esses representantes, deputados, vereadores, prefeitos, então foram eles que passaram para a gente de como eles se mobilizaram para se conquistar essa bolsa na universidade. E aqui na região, nós temos Machado, que eu trabalhei lá para poder organizar o Conselho do Negro em Machado. Quando vereadora, criei o Conselho do Negro aqui em Poços de Caldas. Participamos junto à criação, à mobilização em Varginha, em Passos, em Guaxupé. Então, aqui... Hoje, eu posso dizer que eu não sei como isso está articulado, porque eu não tenho... Em 2010, para começar a escrever, eu parei da militância, ficar andando para lá e para cá. Mas a comunidade negra, vamos chamar de comunidade negra, a população negra, que mora nos bairros afastados, nos guetos, nos cortiços, hoje estão saindo dos cortiços através da possibilidade que ela teve ao poder estudar, ao poder participar de movimentos maiores. Agora, quanto ao racismo, o racismo faz parte da nossa cultura. E fala assim, o racismo é contra negro. O racismo aqui no Brasil é contra negro porque o escravo não foi japonês. Porque se tivesse sido japonês, o racismo era contra o japonês. O que é que constrói o racismo? Nós fomos inferiorizados, transformados em animais.
igual o burro, igual o cavalo, igual, que era colocado, comia no coxo, era marcado a ferro e amarrado no tronco. E ele levava chibatada. Então, o racismo, você não põe um burro, um cavalo, uma vaca, para comer na sua mesa. Põe? Não põe. Pode até o gatinho ou o cachorro comer, mas é de estimação aquele mimo. Então, da mesma forma, como você não põe um burro na mesa para comer, você não põe um negro para comer. Então, o racismo é oriundo desse processo, da inferiorização do ser humano que foi animalizado. Tanto que em contabilidade, quem aqui fez contabilidade sabe que existe, na contabilidade existia um título chamado semoventes, aqueles que se movem. O negro, comprado ou vendido, era colocado como semoventes, naquela coluna de semoventes. Outra questão também, a família, negro não tem moral, negro. Veja bem, como é que uma mulher negra pode ter moral se o fazendeiro designava que ela tinha que atender 5 negros? É o João, o Zé, o Manel, o Joaquim, etc. Se ela tinha que atender 5 negros. Os filhos dela eram filhos de qual dos 5? E outra também, eu era criança, ouvia muita expressão, aquele é urubu branco. Urubu branco, olha quanto urubu branco aqui na minha frente, né? Mas vocês sabem o que era o urubu branco? Era o negro jovem, forte, macho, que era trazido de Portugal para fecundar as negras, porque os mulatos davam melhor preço no mercado. Então, o mulato era mais caro. Então, são coisas que a gente passou e que hoje é muito fácil falar, ela é revoltada porque é negro, ela é revoltada porque é negro, ele é violento porque é negro. Mas na nossa história, na nossa cultura, na nossa psique, só ficou violência. E nós ainda hoje temos que passar por certos constrangimentos, que é o constrangimento do racismo. Então, essas coisas todas eu vou trabalhando no livro politicamente. Machado é muito citado, inclusive participei, isso eu cito do livro, quando o Roberto Orfão tomou posse como prefeito, ele me convidou para a posse, etc. Falei, Tita, mas você vinha vestido bonito. A Zezé quis me imitar um tempo, ainda bem que esse tempo passou, Zezé, né? Então, por quê? Aí eu fui toda bonita, toda paramentada, e ele foi conduzido para tomar posse na Câmara pelo rei, rainha Conga e os Congados. Quer dizer, isso é uma coisa original dentro da história do sul de Minas. Só que no ano seguinte, o que o promotor fez? Proibiu a festa. Então, foi uma luta para ele reverter todo o processo e no ano seguinte a festa continuar. Então, quer dizer, foi uma forma de punir esse prefeito que chegou acompanhado, coroado o rei da cidade, por um grupo de Congado. Então, são constrangimentos grandes, mas a gente está desperto, a gente está à luta, e agora não tem como mais retroceder. Por mais que esse país retroceda, nós, do movimento negro, nós, dos movimentos sociais, estamos aí, não é para combater nada, não, é para reivindicar direitos, porque a nossa Constituição defende direitos. Eu não estou falando nada fora do Estado, dentro da Constituição do Estado. Porque se eu tiver que falar contra o Estado, vai ser outro discurso. Mas até esse momento, eu estou falando dentro da legalidade. Passou a hora? Já, mas... já passou. Então, eu não sei se é permitido perguntas. Sim, eu vou abrir aos vereadores e depois você também tem para fazer suas considerações, viu, Tita? Posso fazer? Então, pode passar para os vereadores? Pode passar para os vereadores, eu faço depois da consideração. Tá, fechando. ok. Então, passar aos vereadores, primeiro inscrito é o vereador Paulo Eustáquio, depois o vereador Jonei. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadora Maria Jéssica Ciotti, eu quero cumprimentar, né, a vereadora, ex-vereadora, eu me considero você vereadora ainda, porque nós tivemos aqui o privilégio de trabalhar juntos, e você sempre defendeu, né, e está de parabéns à raça negra. Infelizmente, presidente e senhores vereadores, ontem, Tito, eu estava vendo uma matéria a respeito do racismo, ainda no Brasil, e eu fiquei até feliz. Eu fiquei feliz porque ela ganhou na justiça, não precisaria isso. É uma desembargadora que no estado da Bahia. Ela era juíza, ela era o primeiro do concursado para ser promovida a desembargadora, não foi. Ela teve que entrar no Supremo Tribunal Federal e eles acataram o pedido dela e ela foi promovida e hoje é desembargadora, lá no estado da Bahia, já
aposentado. E também vi um médico, ele era um médico novo, o pai dele não tinha condições de arcar com os estudos dele, e graças a Deus, e graças ao esforço dele, ele conseguiu através do ProUni, né? E hoje ele é médico ortopedista, mas ele estava explicando como que ele foi questionado na faculdade, do racismo. Hoje, até hoje, então, ele entrou com ação em cima de alguns médicos lá, porque eles não aceitavam ele como médico, né, e ter tomado a vaga de um branco, vamos dizer assim. Ele batalhou, formou médico, hoje ortopedista. Ele entrou com ação em cima desses colegas médicos dele, amigos dele, entendeu? Porque eles não concordavam dele ser médico e ter passado na faculdade, ser médico até então, no momento. E ele, na faculdade, ele era zombado, criticado, tinha macaco e tal. Isso é doído, corta o coração. E ele foi ontem, isso foi ontem essa reportagem, né, que eu presenciei na Globo. E aquilo é triste ver aquele médico, entendeu? Ele foi atender um paciente, o carinho que ele tem, aonde ele vai, ele é aclamado pelos funcionários do hospital onde ele presta serviço, que é no Rio de Janeiro, os funcionários, todos os hospitais. Como que é bonita a atitude daquele cidadão, médico hoje formado, sem poder aquisitivo alto, mas não concordava, né, dele ter chegado àquela altura, né? E ver essa desembargadora, e também você falou a respeito o negro, às vezes, até na própria... hoje está aceitando na mídia, vamos dizer assim, eles têm o trabalho, ele não explicando, esse próprio médico, né, que eles são escolhidos para fazer determinado trabalho, aquele trabalho somente do negro. Inclusive tinha uma ala assim, só de negro, do diretor, né, escolhia os negros para fazer aquele trabalho, entendeu? E não dava o trabalho de branco para eles, estavam falando. E é doído a gente, hoje, né, para esse século XXI, a gente presenciar esse fato. O racismo, é doído isso, principalmente a gente, eu no meu caso, né, que sou filho do meu pai, era negro, entendeu? Minha mãe branca, entendeu? Mas a gente sente, é doído a gente ver isso. Eles acham que não pode, né, ser igual a eles, os brancos, né? E um médico, uma inteligência, entendeu? Isso foi na data de ontem, até então eu não sabia da sua vinda aqui. E hoje nós vencemos barreira, entendeu? Mas essa luta, você continua, estamos juntos, porque eu também sou um defensor da raça negra, de onde eu vim. Está de parabéns pela sua palestra, pelo seu trabalho desenvolvido nessa Casa Legislativa. Eu tenho um grande carinho e gosto mais de você pelo seu trabalho, não somente fora do mandato, como no mandato, em pró da cidade de Poços de Caldas, e principalmente da raça negra, dos mais humildes, que veste e defende a bandeira de Poços de Caldas, né? E parabéns a você, e estamos juntos, mas é triste ver esse racismo, como eles pregam, né, de não gostar, não sei qual o motivo. É duro, como eu vi o desabafo desse médico, novo médico, me parece que tem 28 anos, entendeu? E essa desembargadora também, que desabafou bem, entendeu? Que ela não dependeu de ninguém, sim do esforço próprio dela, nem da própria família, que não tinha condições, e hoje é uma vencedora, e são muitos, né? Muitos vencedores, né? O Obama, hoje lá nos Estados Unidos, né? O presidente, né? O Joaquim Barbosa, que também foi um líder, para mim é um líder, entendeu? Uma competência. Joaquim, entendeu? E também negro, mineiro, e a gente tira o chapéu, porque, ó, eu conheço. Teve também 2 sargentos que foram rejeitadas, passou num concurso, eles rejeitaram, entendeu? Deram um jeitinho e tiraram as duas irmãs chorando, ontem que eu vi, e hoje elas são 2 sargentas da aeronáutica, e o orgulho da mãe, né, porque esforçou, pagou lá, entendeu? Hoje ela foi rejeitada num determinado trabalho, depois abriu através de concurso, não é apadrinhamento não, hoje são sargentos da aeronáutica, 2 irmãs, entendeu? Passou, e eu achei muito bonito aquilo. Vamos estar de parabéns e vamos defender a nossa classe. Obrigado. Vereador Paulo Eustáquio, o motivo foi a inferiorização do negro na condição de animal que nós fomos colocados. Agora, nós temos 1001 histórias de negros
que conseguiram se promover através, apesar do sacrifício de humilhação em que ele passou durante a universidade, durante o trabalho, a campanha de emprego. Eu conheço negra que passou no concurso do INSS, apareceu na folha que ela passou, e a data para ela entregar os documentos. Quando ela foi entregar os documentos, ela não tinha nem feito o concurso. Quer dizer, ela teve que ir atrás do psicólogo e tal. Então, a gente tem muita história, muita dificuldade, mas tudo aquilo que a gente está conseguindo agora, inclusive na Justiça, nós devemos aos 2 grandes parlamentares, Benedita da Silva e o Abdias Nascimento, que eles foram constituintes. E ao movimento negro, que a todo momento ele está acordado, desperto, e temos grandes advogados trabalhando em todos os estados, ou na Bahia, ou em São Paulo, ou aqui em Minas. E aqui em Poços de Caldas, nós tivemos nosso maior parceiro, onde eu me construí, que é o Chico Rei Clube, hoje Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, porque nós pusemos a cara preta na rua, não nos envergonhamos da nossa cultura, incentivamos a nossa cultura e, não estou dizendo que foi por causa do nosso trabalho, mas até que pode ser, nós colocamos um prefeito negro. E eu consegui me eleger como vereadora defendendo a causa do negro. Essa foi todo o tempo o meu discurso. Então, a gente tem conquistado e nós temos parceiros muito bons em todas as cidades, em todos os lugares. Porque, para melhorar a sociedade brasileira, não é melhorar para a comunidade negra, é melhorar para todos nós. E vocês são políticos, são parlamentares, e vocês sabem disso. Nós temos que estar juntos para construir um Brasil melhor. Não é? Independentemente dos partidos, das opções partidárias. Qual que é o nosso principal partido? É o país. É ele, se possível, governabilidade, atividades e práticas humanizadas. É só isso que a gente quer. É só para isso que a gente luta. Por exemplo, na nossa luta, nós não excluímos a população branca. Não é isso, não é discriminar a outra parte. É estar junto para um Brasil melhor. Então, esse sempre é o nosso discurso. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador Jonei. Senhora presidente, vereadora, vereadores, público presente, parabéns pela sua explanação, você tem um vasto conhecimento na cultura. Talvez você pudesse me enfocar, de solucionar uma dúvida que eu tenho há muito tempo, relacionado à festa de São Benedito. Você tem um vasto conhecimento. Outras paróquias, quando fazem festa, não chama a paróquia de São Benedito. Os paróquias de São Benedito agrega todas, mas todas as outras não agregam São Benedito. E outro também, a festa está ficando pequena para os congos, os caiapó, que estão sem espaço para dançar lá, né? Então você vê os parquinhos, vê as coisas, a gente vai lá, eles ficam restritos e a festa é deles, dos congos, dos caiapó, da população de modo geral. E os parques vêm aqui e tiram. Existe alguma coisa que possa ser feito nisso? O que você concorda? Obrigado. Vereador, em outras cidades, as festas, a principal igreja é de Nossa Senhora do Rosário. Santa Efigênia e São Benedito são incluídos na mesma festa. Aqui em Poços, embora a igreja seja de São Benedito, é incluído também a celebração de Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia. Mas em Poços de Caldas, especificamente, a igreja, a capela de São Benedito, existe diferença entre capela e igreja. A capela não tem pároco, a igreja tem pároco. Pertencia à matriz. E foi o padre Trajano, na matriz, que fez a reforma da igreja de São Benedito. Em 64, o padre Cavour, vindo para cá, ele descobriu no mapa do bispado que São Benedito fazia parte da Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora Aparecida é muito mais nova. Então, ele derrubou a igreja da Nossa Senhora Aparecida, reivindicou São Benedito para ele, e com o dinheiro de São Benedito, ele começou a construir a igreja, reformar, construir a nova igreja da Aparecida. O São Benedito construiu a Santa Casa, construiu São Vicente de Paulo aqui em cima, construiu os Vicentinos, e ele só não construiu a igreja da Vila Cruz e a do Bom Jesus da Cana Verde, que é a primeira igreja de Poços de Caldas. E construiu a matriz, com dinheiro de São Benedito. E nessa época,
nós estávamos no Chico Rei trabalhando a cultura e a valorização da cultura. E quando ele começou a tirar os espaços dos congadeiros, ele disse para mim e disse para qualquer jornal, que vocês podem pegar jornal da década de 70 e 80, que vocês vão ver isso, que o povo vai lá por causa do parque. Ele nem falava que vai por causa do santo, ele não falava, era por causa do parque. Então, ele queria o espaço do parque. Mas acontece que no parque ele ganhava livre. E as barracas eram barracas de populares, e esses populares eram a oportunidade que tinha para ganhar um dinheirinho extra. Então, ficou esse processo, e a comunidade não colaborou com o Chico Rei na luta em defesa da festa. Em 2000, o bispo veio, não lembro o nome do bispo, veio como advogado na reunião da Irmandade, porque aquela área foi doação do coronel Agostinho para o Herculano Sintra, para construir a igreja, tirar a igreja daqui da matriz, onde era o cemitério velho, que foi doada para uso pelo próprio coronel Agostinho. Quando o cemitério mudou para lá, ele deixou construir a igrejinha aqui. Aí, logo em seguida, com o dinheiro da igrejinha, construiu a matriz, que foi inaugurada em 1913. Então, sempre houve um conflito, porque, nesse momento, a negrada se arma de poder. Ela fica empoderada. E aí, no livro, vocês vão ver uma série de conflitos que houveram. E o padre Cavour, ansioso em construir a igreja da Nossa Senhora Aparecida, destituiu o poder da Congada e tirou os espaços. O bispo depois veio aqui, fez uma reunião com a Irmandade, levou eles na saliva, pediu para eles assinarem a doação do patrimônio para o bispado. Então, esse patrimônio agora não é mais da Irmandade. A Irmandade paga para rezar a missa lá uma vez por mês. E dentro desse processo, ficou um ano sem festa, não sei se vocês lembram. Em 2001 ficou sem festa. Quando foi 2002, ele dividiu o local com as paróquias. Então, todas as paróquias estão lá representadas. E cadê o povo? Aí, de acordo com prefeitos posteriores e tudo mais, conseguiu manter o povo no passeio, ao redor. Os caiapós não têm onde dançar. O local da embaixada, que é do lado de lá da igreja, acabou. Os congos não dançam, eles passam. Então, e isso aí, na época, ele até disse em público aí que eu era uma pessoa mal falada, e querendo meter-se com as coisas da igreja. Enfim, onde está a nossa comunidade? Porque até agora, só o Chico Rei foi capaz de defender. E na época vocês não eram vereadores, não, quer dizer, para a gente vir aqui reivindicar e tal, ajuda a gente, presta atenção. E, então, hoje, as comidas são quase todas as mesmas, porque na época a gente encomendava uma ceia e a família inteira comia a ceia naquela barraca. Encomendava isso ou aquilo e a família... Vocês que são mais velhos daqui de Poços devem lembrar-se disso. E o parque, os jogos, sempre existiram, mas sem roubar o espaço. Mas é que hoje alugar o espaço para o parque rende mais do que alugar as barracas. Então, as barracas... Então, quem frequenta lá agora? Os paroquianos de cada igreja que lá é representada. E o espaço popular também está desaparecendo. Mas, a meu ver, como é ainda a festa de maior expressão popular da cidade, essa festa vai se manter e vai continuar. E eu vou fazer tudo por isso. Continuo fazendo e acreditando. Porque é através dos modelos da cultura popular, gente, para nós que acreditamos num Brasil melhor, os melhores exemplos de humanitarismo, de solidariedade, de compartilhamento, vocês podem notar em qualquer expressão popular. Porque o resultado de uma cultura popular é a festa. Você dança, você canta, você toca, você fala e você compartilha, divide através da fartura, que é o jantar, que é o café, sei lá, é a comida. Vocês podem ver na festa junina, no Bumba Meu Boi, ela termina em comilância. E isso aí faz parte da nossa cultura. E é esse modelo de fartura, de compartilhamento, de solidariedade, de sociabilidade, é que a gente almeja para a nossa população como um todo. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, professora Tita, a minha manifestação é breve.
apenas para parabenizá-la pela brilhante exposição. É impressionante a bagagem cultural que a senhora adquiriu ao longo de anos aí de pesquisa, e agradecer, deixar registrado aqui os meus agradecimentos por compartilhar isso tudo conosco. Realmente, quando a senhora falava aí, eu observei que todos os vereadores, ou pelo menos a grande maioria, eu via assim atentamente. Continua o professor Zezé. Eu encerro agradecendo pela brilhante aula que, como professor e ex-vereadora, a senhora compartilhou conosco. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Vereador Pastor Valdir. Senhor presidente, secretários, vereadores, apenas para cumprimentá-lo, e a senhora me fez voltar agora, na época da faculdade, eu me senti lá como na sua sala, assistindo às suas aulas. Não mudou nada, muito pelo contrário, mudou para melhor. Parabéns pela sua explanação, pela sua pesquisa, e realmente a gente vê que vale a pena a gente ouvir pessoas que estudam, pessoas que vão atrás, que pesquisa e que realmente tem um domínio do assunto que se propôs. Parabéns. Obrigada. Essa brincadeira com a Zezé foi porque nós estávamos conversando. Será que eu ainda sei ser professora? Ela falou, sabe sim. Agora, Valdir Sementilli, ele me enganou durante um ano inteiro. Eu já falei isso para ele. Sabe por que ele me enganou? Ele era ótimo aluno, correspondia a tudo aquilo que eu metia na cabeça deles. Passou algum tempo, alguns anos, não sei, eu fui convidada para um casamento. O casamento foi realizado na maçonaria aqui embaixo. Quando eu chego lá, na hora que preparo as coisas lá para o casamento, quem era o que ia celebrar o casamento? O pastor Sementilli. E pergunta para mim se em algum momento eu desconfiei que ele era pastor. Então, ele era tão sério, tão responsável, tão competente, que me enganou durante um ano, não é? Eu gosto muito dele, viu, gente? Por isso eu sabia. Não gosto de todos, mas ele foi um aluno especial, e tornou-se mais especial ainda quando eu descobri que ele era pastor. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu também queria ir na mesma direção aqui do vereador Tiago Cavelanha. Eu conheço a Tita antes de ser vereador, dela ter sido vereadora, devido à ligação que eu tinha como radialista com o Chico Rei, desde os tempos do Eduardo Paiva, o pai desse nosso amigo aqui, o seu Mário, que eu tenho uma saudade imensa, né, aquela figura da vida. Davi era de outra agremiação, né? Naqueles tempos tinha uma disputa Chico Rei, Quilombo dos Palmares, por bailes, né, que eram a alegria da cidade naquela época. Mas eu fiquei também impressionado com a sua capacidade de conhecimento. Nunca presenciei uma palestra sua, é a primeira vez. Me sinto feliz hoje, vou voltar para casa realizar de ter ouvido aqui a sua explanação. E parabéns ao vereador Paulo Tadeu por ter tido essa iniciativa. E que Deus te dê muita vida, muita saúde. Tudo de bom. Muito obrigada. Agora, tem uma coisa. O Antônio Carlos, para não deixar ele mentir sozinho, eu falei para ele que descobriu uma foto dele bonitinho lá no Chico Rei. E ele, então, era uma presença realmente constante, e a gente fica alegre por manter essa amizade há tanto tempo. E a foto vai sair no próximo livro. Por isso eu não vou deixar você mentir sozinho. Vereador Paulo Tadeu. Eu também queria cumprimentar a Tita, até pela nossa noite ainda que vai longe, cumprimentar a Tita pela presença aqui, pela exposição, né, pelo livro, pela aula. Eu costumo dizer que o Brasil, ele atrasou séculos de políticas públicas em relação aos negros. Num período em que negou a política pública da liberdade e num período em que deu uma meia liberdade, uma liberdade provisória a essa imensa população brasileira. E que vejo com muita alegria também que as políticas afirmativas, né, têm o seu apoio, que as políticas, já sabia disso evidentemente, e que as políticas afirmativas buscam exatamente fazer com que o Brasil recupere pelo menos parte do tempo perdido. Não vai recuperar evidentemente o sofrimento, não vai recuperar as humilhações, as ofensas, mas pelo menos parte do tempo perdido.
não apenas como justiça à comunidade negra, mas como justiça ao país. Ao país. Porque nós só seremos efetivamente um grande país quando essa triste e trágica chaga do racismo for varrido do nosso território. Nós seremos um grande país quando nós pudermos conviver harmonicamente e construir uma nação brasileira, né, onde todos os seus filhos sejam vistos de maneira igual e abraçados com a mesma fraternidade. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos dar aí essa aula, como os que me antecederam aqui fizeram questão de frisar. Obrigada. Vereadora Maria José. Presidente, senhores vereadores, Tita, né? Realmente está com a alma toda ainda de professora, hein? Com tudo de professora, e brava, a Tita era brava, o pessoal morria de medo da Tita, muito exigente, mas uma competente professora. Eu deixo aqui meus cumprimentos, Tita, porque eu acho que quem consegue tornar todo esse trabalho num livro, realmente é uma pessoa que nós temos de nos curvar. Né? Ainda mais quando você registra a história de Poços de Caldas e região. Então, isso é ainda mais bonito, né? E foi assim, um bálsamo mesmo, um bálsamo ouvir a sua fala aí hoje. Parecíamos que estavam assim, numa sala de aula, né? Mas numa sala de aula com muita competência, com muito conhecimento, e que não ia nem dar tempo, ficava todo mundo assim, né? Não vai dar tempo dela falar e nos ensinar tudo. Mas, então, parabéns. E você continue sempre despertando isso, o desejo de sempre as pessoas aprenderem, mas, antes de tudo, também, de você sempre colocar no papel, para que a gente possa, no livro, né, aprender mais um pouco com você. Parabéns. E o Tito? Obrigada. Vereador Joaquim. Senhor presidente, novos colegas vereador público presente, também parabenizar a Tita, a gente que sempre quando passa ali, ela está sempre sentadinha ali, tomando um cafezinho, né? Tenho o prazer de dar um beijo nela, porque a gente sabe que é uma pessoa muito estimada aqui em Poços de Caldas. Pena que eu nunca fui aluno da senhora, mas a senhora me fez lembrar que meu pai era um mulato, né, de Machado. Eu me lembro, molequinho ainda, quando nós moramos em Machado, ainda tinha aquele 2 clubes lá, não sei se a senhora sabe disso, que eram dos pretos e dos brancos, né? Então eu via que lá desde criança, eu acho que eu tinha 2, 3 anos, já achava triste naquele jeito, porque os pretos frequentavam um lugar e os brancos outro. Então me fez relembrar lá, quando eu morei em Machado, e a gente era criança, mas via como era. Aquele tempo tinha essa diferença, né, do branco e do preto lá. Muito obrigado, senhora, pelas belas palavras que a senhora falou. A gente fica mais confortável já ouvindo a senhora, que é uma estudiosa, né? E fico contente por ter participado também dessa noite aqui, dessa palestra, senhora. Obrigada, Joaquim. Você me fez lembrar mais um trecho do livro, essa questão de brancos e negros. Aqui em Poços também, os brancos passeavam na calçada, aqui na praça, a classe média no meio e a negrada do lado do jardim. Mas, na minha pesquisa, uma coisa interessante uma das falas, que eu valorizei muito as falas, tirei muita questão de identidade, de memória da África, através das falas. Mas eles se implicam. O branco hoje quer tomar até a congada da gente, a congada está cheia de branco. Mas, dentro da minha avaliação, o negro sobreviveu esse período colonial todo e até hoje, sustentado por uma cultura, porque é a cultura que faz da gente humano. Nós só somos humanos porque nós somos produtores de cultura. Mas o branco descendente de italiano, o branco que não conseguiu se promover através da academia, porque, de repente, não são todos os acadêmicos que produzem cultura, ele repete a cultura, ele reproduz a cultura acadêmica, dos livros. E o branco pobre, que não foi na escola, que também é trabalhador braçal e vive no subemprego, ele não é portador de cultura. Mas, para ele sobreviver, em qual cultura ele se apega? Qual cultura que está no alcance dele? É a cultura do negro. Então, a maioria dos brancos que estão na congada pertence à mesma classe social dos negros, sem ter a herança escravista. Então, isso é muito importante. E a compreensão desse processo de encontro da cultura é que eu chamei a atenção de vocês para esse processo de encontro.
Nós, negros e os brancos da sociedade. O que a gente quer é um país melhor, uma sociedade melhor. E esse branco está encontrando na Congada uma oportunidade, uma sociedade melhor. Então, de repente, se você estender essa divisão, branco aqui, negro ali, vai desaparecer. E é isso que a gente quer. Tá? Como o Paulo Tadeu colocou também. Tá? Marcos Tadeu. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, professora Tita, quero agradecer dar os parabéns pela apresentação dada hoje. Foi uma promoção de conhecimento para a gente aqui que foi sem tamanho. E também pelo livro que a senhora publicou. Aproveitando o seu conhecimento, todo o conhecimento que a senhora nos passou e as pesquisas que a senhora fez, recentemente teve uma discussão sobre a origem do nome da Fonte dos Macacos, junto com Chico Rei. Teve uma discussão lá na praça mesmo. Ontem a gente estava conversando sobre isso, que tem algumas histórias, muito conhecimento empírico, alguma coisa registrada. Pelas pesquisas que a senhora fez, pelo conhecimento que a senhora tem sobre o assunto, qual que é a verdadeira origem do nome daquele lugar? Obrigado, professora. Em coisas de povo, a gente não coloca o verdadeiro. Existem algumas hipóteses. Uma hipótese é que o cara que tomava conta da porteira do cemitério chamava João Bispo. Isso está citado no livro. E ele morava numa vala. Hoje é Hotel Nacional. Antes, quem lembra, era Hotel Lealdade. E antes do Hotel Lealdade era uma vala. Essa vala era cheia de pente de macaco. Você sabe o que é pente de macaco? Pente de macaco é aquela coisa assim, ó, que você raspa e o macaco... Bom, isso eu não vi, mas conta-se que o macaco usava aquilo para coçar, que é o pente de macaco. Então, por isso, macacos. A outra história é que a quinta, vamos chamar de quinta, ou chácara da Princesa Isabel, lá no onde tem aquele estado? São Cristóvão, chamava Macacos. E então era chique você dar voltinha à tarde ao redor da quinta ou dentro da quinta da Princesa Isabel. E aqui, no final do século para começo desse, era chique dar volta no Jardim dos Macacos. A volta não era na Francisco Salles, que depois passou para a Praça Avenida. A gente fala Avenida, mas o pessoal não sabe por que é Avenida, porque antes as voltinhas eram na Francisco Salles. Mas antes de ser na Francisco Salles, onde era o Cinema Politeama, era na Praça dos Macacos. Olha aí, Praça dos Macacos. Então, Macacos é o nome que todos nós, nascidos em Poços de Caldas, damos àquela praça. Porque o logradouro chama Praça Dom Pedro II. Então, aquilo que é do povo, que o povo construiu, não tem que ter projeto, proposta de mudar. É popular, é do povo. Então, Praça dos Macacos mesmo. Eu morei muito tempo ali. Onde você mora? Eu moro na Praça dos Macacos. E porque o nome oficial é Pedro II. Tá? Então, quer dizer, tudo que provoca uma reunião, agregação, debate é bom. Mas essa discussão não tem sustentabilidade, porque é Praça dos Macacos. Tá bom? Não importa qual a origem. Porque tem um local aqui chamado, que era bairro Flamengo, que eu não sei até hoje onde que era, onde tinha tudo enquanto tipo de briga. Mas não se localiza no mapa de Poços de Caldas, então eu não sei. Se só tinha a briga risca-faca, pode saber que morava negro. Agora, também por que essa violência? Não é que o negro é violento. A vida dele leva ele à violência. Porque ele não é sociabilizado, ele não tem espaço. Então, é por aí. Vereador Rogério Carrilho. Tita, nossa companheira, amiga, e para a gente que já teve a oportunidade da convivência, né, sabemos da sua capacidade. E o que mais me marca, Tita, é a convicção das coisas faz com que a vida da gente seja afirmativa, né? E isso é muito presente na sua vida, e a gente pode
perceber isso também dentro da nossa vida partidária, né? Essa convicção, e aí que faz com que a gente entenda a força das políticas públicas, políticas afirmativas, né? Porque sem essas convicções são apenas ideias que vão se perdendo ao longo do caminho, né? E quando você estava falando das suas explanações aí, eu estava aqui pensando que uma das coisas mais bonitas do povo brasileiro é justamente essa cultura, essa grande contribuição da comunidade negra. E hoje a gente pode dizer que nosso país é um país onde a mixigenação parece que chega perto de 60% da população brasileira, né? Então eu acho que a beleza do nosso povo é essa grande cultura, esse grande tempero, né? E que falta realmente é essas políticas afirmativas que a gente pode reconhecer que nos últimos anos elas realmente chegaram para ficar, e deu realmente essa ascensão, né? Da comunidade negra e do povo de um modo geral, a questão do respeito, do estudo, da condição de viver dignamente. Então, eu fico aqui pensando, né? A gente não entende a questão do racismo, porque como que a gente pode ter uma atitude de racismo ao mesmo tempo que nós vivemos num país tão misturado, né? Tão bonito, né? Então eu fico pensando nisso, né? E eu gosto muito de música, né? E estava aqui lembrando de uma música, é quase um hino, né? No estado da Bahia, né? Quando fala que a pessoa vai atrás do trio elétrico, né? De Dodô e Osmar. Então tem um trecho lá da música que fala, né? Eu vou dançando ao lento toque do agogô, curtindo a minha baianidade nagô, né? Quer dizer, é um negócio muito, muito bonito, né? Então eu só tenho que te dar os parabéns, né? Por ter essa vida afirmativa, defendendo aquilo que acredita. Você pode ter certeza que a sua contribuição ela é inquestionável, né? E a gente que vive com você, que desfruta, né, dessa convivência, dessa tua sabedoria. Obrigado pela apresentação, enriqueceu muito a nossa reunião. Eu que agradeço, Rogério. Vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, queria completar o Paulo Tadeu pela brilhante ideia de ter convidado a Tita aqui. Parabenizar pelo seu livro, que Deus ilumine você, para você continuar dessa maneira que sempre foi. Eu sou uma pessoa que posso falar, porque você foi uma professora nossa dentro dessa casa. Quando a gente estava, você foi vereadora com a gente, muita coisa nós aprendemos com você. Obrigada. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença, que Deus ilumine você. Queria que você voltasse, quero que você volte para cá para ser professora de novo nossa. Obrigada, Lical. Vereador Lical, agora vereador Flávio. Só queria agradecer, Tita, pela sua presença aqui, pela sua contribuição, pela socialização do seu conhecimento com a Câmara Municipal e agradecer, de fato, pela sua importância, não só na política local, mas pela sua importância na luta pela afirmação, pela transformação social no nosso município, pela defesa do negro. Então a senhora tem um papel muito importante na nossa sociedade e, sem dúvida alguma, o lançamento do livro só veio reafirmar essa importância que a senhora tem dentro da nossa comunidade, dentro do cenário aí, estadual e até nacional. Então, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Parabéns o vereador Paulo Tadeu pelo convite. Sem dúvida alguma, foi um momento muito importante para a Câmara Municipal de Poços de Caldas. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Vereador Zé Maria. Senhora presidente, caros colegas, vereadores, público presente. Tita, hoje saímos mais ricos daqui. Obrigada. Tá? Parabenizá-la e agradecê-la por essa explanação toda que ela nos apresentou. Muito obrigado. Obrigada.
Vereador e vereadora, sempre vereadora, né? Tita, eu queria também fazer aqui as minhas considerações. Eu queria, primeiramente, parabenizar o Paulo por essa ideia, o vereador Paulo Tadeu. Foi um bálsamo para nós, viu? Nessa noite, realmente um bálsamo de história e, principalmente, uma capacidade de memória e cronologia, assim, impressionante. É típico mesmo de professores aí que realmente tem aí na sua alma essa divina graça de saber ensinar, né? Eu quero aqui dizer que, impressionante, nós já tivemos vários convidados aqui, várias pessoas, eu nunca vi a Câmara tão atenta, todos os vereadores daqui a gente tem uma visão tão atenta às suas palavras, assim, absorvendo mesmo suas palavras. Então, é uma bagagem assim que hoje nós ganhamos para a nossa vida, para a nossa cultura, não tenha dúvida disso. Parabenizar, agradecer pela sua presença, disponibilidade, estar aqui conosco nessa noite, viu? Obrigada. Parabéns aí, que Deus continue, e você continue nessa batalha aí, lutando por aquilo que você acredita mesmo, né? Cada um de nós fazendo nossa parte para a gente ter um mundo melhor. Então, e você está nessa linha tão importante de combate ao racismo. Bom será o dia, Tita, que nós não tivemos que comemorar nada, né? Mesmo que não tivemos que lembrar o Dia da Mulher, não tivemos que lembrar o Dia do Negro, não tivemos, né? Quando nós não tivermos que lembrar mais, é porque aí nós já conseguimos atingir o patamar mais aí, avançado, humanizado, e o patamar da igualdade e também, principalmente, da equidade, que é muito importante, que é diferente igualdade e equidade. Parabéns aí, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada. Muito obrigada. Posso fazer as considerações? Pode se despedir. Eu queria agradecer a todos os vereadores mais uma vez, ao Paulo Tadeu especialmente, e nas minhas considerações gerais, lembrando aqui os macacos, lembrando a questão da igreja, eu quero falar um segredinho para vocês. A gente não acredita em bruxas, mas que elas existem. Mas, por que eu digo isso? Nas pesquisas eu tive que situar os 3 santos principais. 2 deles têm a mão sujinha de sangue. Mas o nosso santinho ali do morro, não. O Ditinho não tem uma gota de sangue. Analfabeto, preto, foi anacoreta, ou seja, rezador de cavernas, acabou pelo Concílio de Trento sendo introduzido na igreja, beato, milagreiro. Logo antes de 50 anos da morte dele, a devoção já estava aqui no Brasil. Esse santinho negro é o protetor da nossa cidade. Ele não é o santo principal, que é a Nossa Senhora, mas ele é o santinho do coração de todos nós. E, então, isso é uma coisa que a gente reconhece. E eu fiquei muito alegre quando descobri que não tem... Porque eu levantei a vida de Nossa Senhora de Santa Ifigênia, que foi cristianizada por São Mateus. Nossa Senhora do Rosário só tem guerra e reis pelo meio. Ele não. Agora, uma questão muito séria, Paulo, dentro dessa questão do negro marginalizado nas relações de trabalho, em Marx, eu não posso, fazendo uma avaliação marxista, que é a avaliação que eu faço no livro, eu não posso inserir o negro como trabalhador dentro das relações capitalistas. Como existe o exército de reserva, ele seria uma espécie de reserva. E eu coloco aqui como reserva cultural, reserva de modelo de humanidade, reserva daquilo tudo que eu coloquei de bom que nós, homens, sim, seres humanos, temos que ter. Porque o fato dele não ter se tornado trabalhador assalariado, ele ficou dentro da superestrutura. Então, a leitura dele dentro do conceito marxista tem que ser feita pela superestrutura, pelas relações políticas, de dependência e de dominação. Então, o nosso reinado é o reinado de dependência, e o Estado, onde nós todos aqui estamos inseridos, é o de mandante, onde nós não temos lugar. Então, veja, essa reivindicação, essa saída nossa do estado de estagnação para o estado de participação efetiva, está sendo recolocado por nós,
negros que conseguimos atingir a academia. Então, nós estamos dando um novo ressignificado à cultura, um novo ressignificado às relações de trabalho e um novo ressignificado às relações políticas. Isso é que vai fazer a diferença. E aí que insere, que de repente eu fecho mais ou menos nesses termos as conclusões inseridas nesse livro. Agora, esse livro tem o triplo, quíntuplo mais do que aquilo que eu falei aqui, porque no livro vocês vão encontrar os detalhes em que se formaram esses meandros da formação da sociedade brasileira e dessa formação do ser humano brasileiro, que é isso que é mais importante, tá? E muito obrigada a todos mais uma vez. Boa noite. Obrigada.